Você achou aí Êxodo capítulo 13, versículo de número 17, diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra, torne ao Egito. Segura aí só um pouquinho, só aqui já dá uma mensagem. Jesus, ele tem caminhos que às vezes são um pouquinho mais longos. A gente olha aquele caminho fácil, e aqui o Senhor está dizendo assim, ó, o caminho da saída do Egito, ele era pelos filisteus, era rápido. O problema é que os filisteus, eles tinham 3 metros de altura, eram descendentes dos anaquins, e era um caminho muito mais próximo, praticamente em linha reta, costeando o mar grande. E Deus não levou eles. Deus levou eles por onde? Pelo deserto. Muitas vezes nós encontramos os irmãos e dizemos, estou no deserto, estou no deserto. O deserto não é tão ruim assim. No deserto, sandália não gasta, a roupa cresce no corpo. Maná vem do céu, a água vem da rocha. O problema do deserto é a resposta que nós damos. Não é o deserto em si, é a resposta. Então o nosso tempo de permanência no deserto, ele é diretamente proporcional à resposta que nós damos. E continua. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Arregimentados. Não é de qualquer jeito, é arregimentados. O que significa arregimentados? É um regimento. Saíram escravos de um lugar, mas Deus está os transformando em soldados, num exército. Arregimentados, não é de qualquer jeito não. Nós vamos falar sobre isso. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Sabe que para o povo judeu, a sepultura é algo muito importante. E eu, antes de conhecer Jesus, antes de entender, eu pensava assim, o dia que eu morrer, pode largar em qualquer lugar, qualquer canto. Mas para um judeu, eles entendem que há ressurreição. Eles entendem que há um novo tempo. E mesmo aqueles que morreram antes de conhecerem o Messias, eles sabiam. E José disse assim, quando vier o grande dia, eu não quero ressuscitar aqui no Egito. Não, eu quero ressuscitar em Jerusalém. Há um grande cemitério descendo o Monte das Oliveiras, e todos os sepulcros são muitos. Ali é para judeu bem abastado mesmo. Todos os pezinhos voltados para o monte do templo, porque eles vão ressuscitar assim como eu e você. E quando eles ressuscitarem, eles já vão estar direto de frente para o monte do templo. Sabedores disso, os otomanos, os árabes, quando eles tomaram Jerusalém, eles fizeram um cemitério bem na entrada da Porta Formosa, e eles fecharam a parede, colocaram pedra na Porta Formosa para ninguém entrar. Quando eles colocaram isso, eles cumpriram uma profecia, porque é uma porta que Deus fecha, ninguém abre, e a que Deus abre, ninguém fecha. Então foi fechada. Por quê? Porque no grande dia o Senhor Jesus, ele vai entrar pela Porta Formosa. Então eles colocaram ali um cemitério. Por quê? Porque o judeu, principalmente judeus ortodoxos, judeus que guardam o judaísmo, eles não vão pisar em sepulturas, eles não vão passar para ali. Então eles fecharam a porta e fizeram um cemitério. Como quem diz, vai que essa profecia se cumpra, então para garantir, nós vamos colocar o cemitério aqui
e vamos fechar a porta. E você lá do Monte das Oliveiras, você vê aquelas oliveiras retorcidas ali, milenares, aqueles cemitérios. E o judeu, eles têm uma tradição, eles não levam flores nas sepulturas, eles colocam pedras em cima dos túmulos. Então quanto mais tempo está ali, você vê um monte de pedrinhas assim em cima. Por quê? Porque fala do tempo do deserto, que quando as pessoas morriam, eles sepultavam, colocavam pedras, né, para evitar que os animais, que as bestas feras levassem o corpo dos seus entes queridos. Então eles colocavam pedras. Então, em vez de flores, eles colocam ali pedras. Então, olhando para aquela porta formosa, você vai, não tem como não imaginar o Senhor Jesus voltando, aquelas sepulturas rebentando, os mortos levantando, e aí obviamente aquela porta vai ser fichinha, vai vir tudo abaixo. Jesus, ele vai vir pelos ares, vai vir com tudo. Imagina a gente cantando essa canção, né? Vem saltando pelos montes de Jerusalém, uma noiva apaixonada. É maravilhoso. Nós somos essa noiva. Nós somos essa noiva apaixonada. O que nós precisamos é voltar a esse primeiro e verdadeiro amor. Sabe, muitos de nós se deixou esfriar, olhou para o homem, se decepcionou, né? Porque não me reconheceram, porque não sei o que. O ser humano é falho, mas o Jesus, o lindo, ele é infalível, imutável, inefável, indizível, inexplicável. E nós precisamos voltar para esse lugar de apaixonados de novo. Voltar a chorar. Cadê as lágrimas? Cadê as lágrimas? Cadê aquela igreja apaixonada que chora? Eu lembro que quando eu namorava a Paty, né, ela tinha 16 ou 20, eu ficava ansioso para estar com ela, né? A gente era namorado, então eu ia para o orelhão na hora do almoço, comprava um pacote de ficha, e eu ficava ali no orelhão, aquela fila de gente atrás xingando. E como era Gravataí, eu estava em Porto Alegre, só ia caindo assim, era poucos segundos cada ficha. Oi, tudo bem? Estou com saudade. Tac, tac. Vai cair a última, um beijo, te amo, tá? Tchau. Porque eu queria estar com ela, e ela também queria estar comigo, que eu sei. Aleluia. Já são 31 anos, né? E ela continua. Só agora não é mais fácil, não tem que botar ficha ali no orelhão. Agora eu tenho uma linha direta com ela. Aleluia. Hoje que Jesus dá a vitória. Então, gente, nós precisamos estar apaixonados pelo noivo. É isso que a gente precisa. A gente está muito focado nas coisas da terra. A gente está muito focado nas coisas da terra. Mas vamos para a palavra. Meu Deus, isso aí é a palavra, mas o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar, e pelo caminho durante a noite em uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Pai amado, em nome de Jesus, nos submetemos ao teu senhorio, ao teu querer, ao teu cuidado. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui. Toma conta dos nossos corações. Senhor, guarda as nossas casas, guarda os nossos queridos, guarda cada um dos irmãos, dos discípulos membros, Pai, desta congregação. Livra-os de enfermidade, livra-os do salteador, do bandido, do homem violento, de todo o mal. Guarda, Senhor, nossas vidas. Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, caia por terra todo bloqueio, todo sofisma, toda fortaleza, caia em nome de Jesus. E, Senhor, abre os céus, Pai. Que venha, Senhor, a tua palavra como uma cachoeira, Senhor. Eu rejeito, Pai, tudo que vem da alma, tudo que vem de mim, Senhor. Eu quero tudo que vem de ti. Me submeto ao governo do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Um bando de escravos sai de um lugar de escravidão.
E agora eles estão arregimentados. E agora eles estão seguindo a nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. O que significa isso? Significa o cuidado, significa o pastoreio, significa o congregar, o arregimentar. O que nós fazemos na congregação? Nos arregimentamos, nos organizamos, planejamos as nossas saídas, as nossas entradas, planejamos aquilo que nós vamos fazer. Muitas pessoas nesse tempo, elas têm buscado a solitude, a solidão, né? Porque a solitude é bom, né? Você está só tu e ele, é legal. Mas a solidão, pessoas que dizem, não, eu não vou congregar mais, eu vou ficar em casa com a minha esposa. Mentira do diabo. Não há como. Não, mas mentira, não vai conseguir. É muito fácil de nos afastarmos, é muito fácil de nos desviarmos do caminho. Deus coloca uma nuvem, 3 milhões de pessoas marchando, caminhando na sombra, 3 milhões de pessoas, 600 mil homens, contados, acima de 20. Ou seja, se tinha 600 mil acima de 20, certamente tinha 600 mil abaixo de 20. Se tinha 600 mil abaixo de 20, tinha 600 mil mulheres adultas, fora as crianças e tal. Então 3 milhões de pessoas, fora o populacho, fora um povo que se misturou. Então sempre vai ter o populacho, sempre vai ter pessoas que estão, mas não são. São dias de nós estarmos debaixo da nuvem. A nuvem traz refrigério para os nossos problemas, para as nossas tribulações. E à noite, a coluna de fogo, ela traz o quê? O calor do Espírito, a presença. Eles seguiam, havia momentos que a nuvem parava e ficava. Eles não estavam preocupados, não, a nuvem parou, mas nós vamos andar sem nuvem. Não adianta andar sem nuvem. O calor vai matar. Não tem como você andar no sol escaldante de 50, 60 graus. E não tem como andar à noite. Não tem como andar à noite num deserto frio, temperatura negativa. Eles passaram pelo Negueb, uma região nós estivemos lá visitando, próximo do Mar Morto. E há poucos meses atrás havia um grupo de meninos jovens, né, estavam ali fazendo montanhismo. E eles foram arrastados por torrentes de água. A Bíblia fala das torrentes do Negueb. E a gente pensa, uau, torrentes do Negueb. Ali no Negueb deve ter um rio caudaloso. Não, é deserto sequíssimo. É tudo pedra, areia e sol. Mas de vez em quando chove, aquela terra é tão árida que a água não entra, não penetra nela. Então toda a chuva vem das montanhas de uma forma caudalosa. Aquilo vem, torrentes. E esses meninos estavam ali, foram arrastados, foram achar lá no Mar Morto. Então as torrentes no Negueb. Então não há como você andar por conta no deserto. Por isso a nuvem, por isso a congregação, por isso esse lugar onde eu e você estamos protegidos. Há uma proteção. Os pastores, quando vão orar, eles não, o Senhor abençoa meu ministério. Não, quando a gente vai orar, Senhor, guarda a congregação, guarda o irmão fulano, guarda assim. E a gente não sabe o nome, mas aquele, aquela, guarda o trabalho, guarda a saúde, guarda os casamentos, guarda isso, guarda aquilo. Então nós estamos orando, nós estamos buscando esse cuidado. E nós como pastores, nós como líderes, nós precisamos estar atento à nuvem, à direção que Deus dá para a congregação. Há uma direção. Nós nos submetemos a uma liderança. Não, eu só me submeto a Deus. É? Tu é muito bom então, hein? Só com Deus, puxa, meu. Deus deu uns para apóstolos. Para quê? Para trazer base, para dar suporte, para trazer liga, para trazer alinhamento. Deus deu outros para profetas. Para quê? Porque Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Mas Deus deu outros para evangelistas.
E evangelista é o barulhento, é o que está no meio, esse dedo mais longo aqui. Não há como mostrar ele, senão vira um palavrão. Mas é o do meio. Até isso o Satanás quer roubar, né? O evangelista é o cara que vai na rua, vai lá e pega o cara e leva e dá um banho, faz a barba, corta cabelo. Na outra semana o evangelista, pastor, o irmão aqui ele tem um testemunho para dar. Ele já quer que o cara suba no púlpito. Faz uma semana que o cara fez a oração ali, né? E o evangelista já quer. E o evangelista é um cara invocado, porque ele olha para dentro da igreja assim, mas ninguém faz nada, só eu. Ele quer, está sempre na rua, ele quer agitar, não vamos fazer nada. É o evangelista. Mas também esse que casou, o do anel, é o pastor. O pastor é o cara aquele que está todo mundo, pastor, mas vamos alugar um prédio maior, vamos fazer isso. Não, gente, tá bom, tá gostoso aqui, tá bem aconchegante. Pastor é o cara aquele que os irmãos dizem assim, mas pastor, o senhor recebeu o fulano? Recebi. Mas pastor, o senhor, pastor, o senhor não conhece? Não conheço. Mas o senhor vai receber ele aqui? Vou. Mas pastor, ele... E vem com a lista dos pecados do cara. Diz, calma, ele vai melhorar, gente. Pastor é esse cara. Está sempre disposto a perdoar, sempre disposto a abraçar. E o mestre, né, que é o dedinho que vai lá, é a hermenêutica, é o aramaico, é o hebraico, é o grego, é o que cavoca. E o apóstolo, ele tem um pouco de cada um dos ministérios. Você vai ver o apóstolo às vezes na rua, às vezes ensinando, às vezes profetizando e às vezes pastoreando. Às vezes eu ficava em crise, nós pensamos, qual é o meu ministério? Porque tem horas que a gente está num presídio, tem hora que está no centro de recuperação, tem hora que, então assim, eu custei a entender. Eu digo, mas como assim? Qual dos 5? Os 5 estão dentro de nós. Ah não, pastor, mas esse negócio de apóstolo é só no Antigo Testamento. É? Onde é que está escrito? Onde está escrito? Não está escrito. Deus deu uns para, outros para. Então se não tem apóstolo, não tem pastor. Se não tem pastor, não tem profeta, não tem nada. Tudo que o Satanás quer é que não haja ministérios. Então dentro desse ambiente chamado congregação, é onde nós olhamos os irmãos, o irmão está cabisbaixo. E aí você chega, e aí, tudo bem? É. Cadê a esposa? É. Você já faz a leitura. Por quê? Porque é uma nuvem. E a noite é uma coluna de fogo. Então nós precisamos nos submeter a esse governo. E a nossa liderança precisa ter essa convicção de seguir a nuvem. As pessoas seguiam Moisés, mas Moisés seguia a nuvem. Então eles levantavam, eles tocavam o chofar, um toque, todo mundo levantava, 3 toques, recolhem tudo o lixo, tudo empilha. Eu imagino quando tocava o chofar, arrepiava até o cabelo da nuca aqui, ó, e eles desesperados, vamos lá, cata tudo. E eles colocavam fogo em todo o lixo, faziam um montouro ali e tacavam fogo naquilo. Ó, isso aí não, fica tudo aí. Porque às vezes ficavam meses, tinha gente que fazia hortinha atrás da tenda, plantava cebolinha, coisinha. E aí Moisés disse, ó, levanta, mas as alfaces. Não tinha alface, mas tinha as suas coisas. Levanta, recolhe, vamos embora. A Bíblia fala que algumas pessoas ficavam para trás. Ficavam embromando e se arrastando e murmurando atrás, reclamando. Já vou ler o que acontecia com essas pessoas. Então entenda uma coisa, não há como. Ai pastor, eu estou orando, Deus falou comigo, eu e a fulana vamos ficar em casa. Vai, não vou. Parabéns, é muito bom, né? Ficar numa congregação que é melhor que todos, né? É óbvio que aqui é um grande hospital, está todo mundo precisando de ser curado em alguma área. Todos estamos num processo, mas quem está mais curadinho ajuda o que está mais fraquinho. É uma submissão, uma sujeição mútua. Nos submetemos uns aos outros, onde ninguém é mais do que ninguém. Quem é mais aqui é Ele, é Jesus. O resto é. Não é quem é mais importante, é o pastor, ou é o que está lá na portaria, às vezes na chuva, aquela
Aquela pessoa que está lá atendendo, muitas vezes no estacionamento com frio, ele pode botar tudo a perder. O pastor passou a semana orando, buscando uma palavra, jejuando. Se aquela pessoa lá da rua não estiver alinhada, já bota fora a bênção lá. Tem irmão que bate o carro no estacionamento e foge. E aí essa pessoa que está lá tem que administrar essas coisas. Se você entrar no banheiro, tiver um cheiro, um fedor ensurdecedor ali, você nunca mais volta. Chega no banheiro tudo limpinho, você diz: meu Deus, nem na minha casa não está tão cheiroso. Isso é corpo, isso é congregação. É isso que nós precisamos, entender a importância de andarmos debaixo de uma nuvem. À noite, calorzinho, iluminação, de dia sombra, aquele fresquinho. Porque não tem. Passa a página ali, capítulo 14, só um pouquinho, verso 19. Então eles saem, eles se arregimentam, e é claro que o inimigo nunca vai deixar barato, ele vai querer dar uma chafurdada. Então eles saem, mas há uma perseguição. Verso 19: então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel. Onde é que ia o anjo? Ia adiante, ia adiante, ia na frente. Imagina você andando com um anjão na frente, fogo, meu Deus, vamos embora, vamos marchar. Tem um anjão na frente, o anjo do Senhor. Mas se retirou e passou para trás deles. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Imagina a cabeça deles, estão indo assim, aquela coluna na frente, coisa linda, e de repente, o que houve? O que acontece? Será que a gente está enganado? Será que é para voltar para o Egito? Imagina, ficaram ali resmungando. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Entenda que vai ter momentos na sua vida que você não vai ver. Você vai sentir solidão, você não vai perceber a presença, mas Ele está atrás, por alguma razão. Você não está vendo, mas Ele continua, porque Ele disse: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Esse eis que estou contigo, eis que estou convosco, ele é proporcional ao quanto eu estou com Ele. Enquanto eu estou com Ele, Ele está comigo. Então esse versículo nós fazemos uma má interpretação por questões até de tradução. Ontem eu conversava com o pastor Fábio acerca de algumas versões que não são exatamente precisas em um contexto. É difícil você traduzir do grego para o português, às vezes falta palavra, então na hora ali se traduz de uma maneira mais simplificada. Mas eis que estou contigo enquanto estiver comigo. Se você está com Ele, você pode não estar vendo, mas Ele está ali. Então Ele está à frente, agora está na retaguarda. Então é óbvio, Ele sempre vai estar com a gente. Está difícil? Fica firme. Verso 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual o muro à sua direita e à sua esquerda. O que acontece? O Senhor está à frente, eles estão vendo, mas há momentos que Deus age sem que nós vejamos. E quando você vê nos filmes, você vê o Moisés com o cajado, ele vem ali, né? E o mar. A Bíblia diz o quê? Que Deus soprou um vento oriental. Ou seja, o mar não abriu de Moisés para frente, ele abriu da frente para trás. Porque eles estavam saindo do sul, subindo para o oriente. Se o vento é oriental, o vento veio de lá para cá. O mar não abriu daqui para lá, ele abriu do oriente para o ocidente.
onde eles estavam subindo. Então o mar abre de uma maneira sobrenatural, para todos verem. A iniciativa partiu de Moisés. Deus falou para ele: cara, ele está de frente para o mar, ele vê a poeira dos carros de Faraó atrás, ele olha o povo, vê as crianças, e o povo diz: Moisés, e agora, Moisés, e agora? Um dando dor de barriga, outro dando piriri, xingando, nos tirou de lá, estava tão bom para morrer aqui. E ele clama a Deus, e Deus fala: cara, é contigo, faz alguma coisa. E ele estende o cajado, e o Senhor sopra um vento, para que todos vejam que é Deus que faz. A partir de um homem, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar homens. E Moisés era um homem falho, era um assassino, tinha problemas. E a pior coisa era aquelas pessoas apontarem os problemas de Moisés. Houve momentos que eles ficaram assim: ah não, Deus fala, o próprio irmão, a gente tem problema em casa, né, família. O próprio irmão, a irmã de Moisés, disse: ah não, eu troquei as fraldas desse guri, o que ele está pensando? A Miriam, o que ele está pensando? Troquei as fraldas dele, se não é eu, ele ia morrer comido por um crocodilo no Nilo, eu que ajudei. Eu batia no peito assim: aquele irmão que empresta dinheiro, assim, eu emprestei. E agora eles querem se comparar com ele. Você viu no que deu? A Miriam ficou leprosa, e o Arão ficou pelo caminho. Tiraram as vestes do Arão, ele morreu pelado. Por quê? Porque não entenderam que é necessário você se submeter a alguém, submeter a uma liderança. Não há como, é relacionamento, são pessoas. Por quê? Porque no relacionamento nós vamos nos afiando, é ferro com ferro, vai se afiando. E o que o Senhor espera é uma igreja linda, sem mancha, sem mácula, perfeita, linda, maravilhosa. Então não há como, nós precisamos congregar, nós precisamos estar no meio dessa bagunça santa, coisa linda, é os irmãos conversando, e quando a gente vai fazer o evangelismo, distribuir as marmitas, todo mundo feliz, sabe, volta que nem os 70, quando Jesus enviou, eles voltam, sabe, mas os espíritos se submetem, e foi maravilhoso, e a voz do Senhor Jesus ecoa: alegrai-vos, não porque os espíritos vos se submetem, mas porque o nome de vocês está arraigado no livro da vida. Isso é lindo. Isso é só no corpo. É só no corpo. Números capítulo 9, versículo 15. Eu vou ler rapidinho, diz assim: no dia que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam, segundo o mandato do Senhor. Os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, e então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor partiam. E às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela partiam, segundo o mandato do Senhor, se acampavam, e segundo o mandato do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. É isso que nós precisamos entender.
precisamos estar debaixo da nuvem, precisamos estar guardados, precisamos estar alinhados, precisamos estar arregimentados. É no congregar que nós vamos sendo tratados, alinhados, pastoreados, preparados, adestrados para a batalha. Não há como, não tem outro jeito. Talvez vai chegar o dia e nós já estamos sentindo um leve gosto amargo de não poder congregar. Por quê? Porque o anticristo, já falei várias vezes sobre isso, ele já opera nos filhos da desobediência. Então o anticristo já opera nos filhos da desobediência, ele já está operando. O anticristo, ele é uma pessoa? Sim. Ele é um sistema? Sim. E ele é um espírito? Sim. Já está operando. Então há coisas que você não vai entender. Você vai ver situações onde mulheres são presas porque está na rua, não pode, a guarda municipal leva presa, bota algemada. Outra levou uma rasteira de um policial em Santa Catarina, caiu com o rosto, quebrou a face, quebrou a perna. E onde estão as feministas? Onde estão? Não vi nenhuma dizer nada. Onde estão as atrizes que falam tanto do empoderamento da mulher? Eu não vi nenhuma sair em defesa, porque era uma mulher simples, de um lugar muito pobre, uma campesina lá, só tinha mulher na casa. Onde estão os movimentos feministas? Não tente entender, você não vai conseguir entender, porque os filhos da desobediência já está debaixo da operação. Como que você vai entender? Se você falar um pouco mais ríspido para o seu filho, se o seu filho fizer algo, se machucar, e a gente que é pai, a mãe, você vê o seu filho se machucar mais sério quando ele não obedece, às vezes você grita, você está nervoso, você xinga. Teve uma vez que eu xinguei a Júlia, minha filha do meio, ela nos deu um susto terrível na beira de um rio perigoso, e eu tomei um susto, eu fiquei nervoso, eu xinguei, passou alguém assim e botou a boca na gente. E eu retribuí, né? Na época, assim, já tem uns 20 anos, eu também retribuí. Mas por quê? Mas aí você pega um país como os Estados Unidos, existem alguns estados que a criança, ela pode ser morta minutos antes do parto, e é legal, pode. A lei diz que pode. Então você mata um bebê pronto, formado, ou que não esteja formado. O que é um ser humano? O salmista diz que o Senhor, Ele nos viu, Ele contou os nossos dias quando nós éramos uma substância sem forma no ventre materno, ou seja, uma célula, um óvulo e um espermatozoide. Deus, Ele já olhou, já nos deu um nome, já contou os dias. Então 2 células já é um ser humano, já tem nome. Então se pode matar um ser humano dentro do ventre, pode ser 1 minuto antes do parto, mas depois que sai, você não pode educá-lo, você tem que deixar a própria sorte. Para quê? Para que gere mais um rebelde, para que gere mais um filho da desobediência, para que seja mais um onde Satanás, o anticristo, vai agir naquela pessoa. É isso que o sistema quer. Então é por isso que você não vai ver esses movimentos de direitos humanos saindo em favor dessas pessoas. Por quê? Porque estão debaixo de um governo do anticristo. Então você não vai entender muitas coisas, e você não queira entender, mas entenda algo: Jesus está voltando. Aleluia. E Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Segura aí que nós, daqui a pouco, calma. Vamos comer um pouquinho mais desse rolo que desce como mel e depois amarga como fel. Na metade, segura aí, é cedo ainda. Mateus 17, não precisa ir lá, verso 5 diz assim: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Aqui no Monte da Transfiguração,
Os discípulos subiram com Jesus, os metidos, Pedro, Tiago e João, eles sempre. Eu imagino que Pedro amarrava uma cordinha assim na veste de Jesus, quando Jesus saía na madruga para orar, acordava eles, e eles, vamos. Eles iam junto. Jesus olhava para eles, tá bom, vem. E aí lá no monte há uma nuvem que cobre. Então nuvem fala de uma cobertura, nuvem fala de cumprimento, nuvem fala da glória, nuvem fala do cabode, essa presença gloriosa de Deus. E ali eles viram, Elias, Moisés, Jesus glorificado. E eles assim, Senhor, vamos fazer 3 tendas. Eles não pensaram nem neles. 3 tendas, uma para cada um. E a gente fica na porta, dormindo aqui na rua. E ali eles viram os 3 glorificados. E há quem pergunte, mas como assim? Era Elias, ele ressuscitou, Eliseu, aliás, Elias, Moisés ressuscitou. Ou seja, Elias foi tomado, com corpo e tudo. E há quem diga que foi numa carruagem, um carro de fogo. Não foi num carro de fogo, foi num redemoinho. O carro de fogo veio para separar Eliseu de Elias, porque ele estava agarrado. Ele disse, eu não te solto, enquanto não me der a bênção, eu não te solto. E aí vem um carro de fogo, passa entre os dois e não teve como. E aí o redemoinho levou Elias com corpo, alma, espírito. E Moisés, se você lê Judas, não Iscariotes, você lê Judas, você vai ver que Miguel contendeu com o Satanás pelo corpo de Moisés. Ele contendeu, ele pegou o corpo de Moisés. Para quê? Para o grande dia, para o Apocalipse, as 2 testemunhas. As 2 testemunhas de Apocalipse é um que tem o poder de transformar água em sangue, e a outra testemunha tem o poder de cerrar os céus para que não chova. E as 2 testemunhas vão ser derrotadas e vão morrer, e vão ficar na praça por alguns dias, vai feder, mas vão ressuscitar em glória e em poder. Então Deus, tudo que Deus vem fazendo é um grande quebra-cabeça, que você só vai entender se você estiver debaixo de uma cobertura, debaixo de uma nuvem, debaixo de um cuidado, debaixo de um ensino, debaixo de um pastoreio. Então entenda algo. No deserto há um lagarto. Esse lagarto ele se camufla, ele se enterra e ele fica imperceptível. Quando passa um inseto, quando passa qualquer outro animal menor que ele, esse lagarto ele vai lá e devora, e vai e se enterra de novo. Ninguém percebe. Ninguém percebe. Eu quero falar agora dos famosos amalequitas. Então Deus ele nos leva para o deserto para nos forjar, para nos preparar. Eu vou ler rapidinho aqui Deuteronômio 8, também não precisa abrir, só anota, verso de número 1, diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multiplicais, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para quê? Para te humilhar. Então a dificuldade vem para nos colocar no nosso devido lugar. A dificuldade vem para nos humilhar. Por quê? Porque nós nos achamos. A Bíblia diz para nós não pensar de nós mais no que convém. E a gente se acha o cara. Eu sou o cara, o espiritual. A gente acha que está abafando. Às vezes está com a esposa ali casado tanto tempo, e você acha que está abafando. Aí um belo dia dá aquela DR, e aí ela puxa o relatório dela, data estelar lá de 1800, antigamente, puxa tudo, acaba contigo. E você pensa, meu Deus, eu achava que eu estava abafando. Acabou comigo, eu jurava que eu era o cara, e aí acabou contigo. Aí você junta os cacos e vai procurar melhorar. E vice-versa, né? Não é? Isso é uma via de 2 mãos. 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Sabe que a gente precisa saber, nós precisamos saber o que realmente a gente
tem muita fé. A gente tem fé. Mas quando vem uma dor no braço, ai, será que é câncer? E aí já se desespera, dá uma dor diferente, já acha que é algo. E aí quando vai no hospital, tem alguém terminal, ele diz, não, tenha fé, prega para os outros. E quando vem uma dorzinha diferente, dia, ó a vida, ó azar. Então óbvio que essas coisas vêm para quê? Para que a gente saiba o que há no nosso próprio coração. Deus sabe, nosso coração ele é enganoso, ele é corrupto. Então Deus ele nos coloca em situações para realmente nós nos conhecermos. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deus nos disciplina. E a disciplina, ela com efeito, no princípio, traz tristeza. Ninguém gosta de ser exortado. A gente que é pastor, às vezes chama o irmão, fala um pouquinho mais sério, cara, para com isso, deixa disso. Mas depois que a pessoa vence aquilo, é alegria. Mas na hora ninguém gosta, o pastor não gosta, a pessoa não gosta. E é óbvio que Deus também se entristece, mas Ele disciplina. Deus é um Deus abençoador. Deus, Ele, em Deuteronômio 28, tem uma lista das bênçãos. Se atentares a mim, bem-aventurado será o entrar, bem-aventurado, 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 é tudo bem-aventurado. Se ouvires atentamente, bem-aventurado, bem-aventurado ao entrar, bem-aventurado sair, as crias de tuas vacas, o fruto do teu trabalho, o fruto do teu ventre, e é só bênção. Se não ouvir, é maldição, maldição, maldição. Então Deus é um Deus abençoador. Porém, contudo, todavia, entretanto, por conseguinte, Deus jamais vai quebrar a sua palavra para nos abençoar. Ele não vai contra, Ele criou essa palavra. E a palavra, os mandamentos foram impressos na rocha. Por que na rocha? Para não ter alteração. Porque haviam duas leis, a lei oral, a lei que era a tradição dos fariseus, e a lei escrita. Então Jesus, ele vem combatendo, nunca, jamais contra, nunca quebrou a lei escrita. Mas Jesus quebrava, entre aspas, a tradição oral, aquilo que eles inventavam para melhorar a escritura. É como se fosse o estatuto da igreja. A Bíblia tem tudo bonitinho, e aí a gente cria um estatuto mais rigoroso que a Bíblia. Nosso estatuto ele é mais ríspido, mais rígido, para a gente mostrar que nem os fariseus. Então eles criaram muitas normas que não eram parte da Torá, que não eram parte dos profetas, que não eram parte dos livros proféticos, de maneira alguma. Então Jesus ia contra, comia de propósito com as mãos sujas. Ele dizia, mas tu e teus discípulos comem sem lavar as mãos. E aí Jesus falou, eu quebro a tradição dos fariseus, realmente, eu como com a mão suja. E vocês quebram a Torá quando vocês dizem, o que se aproveita quando se dá ajuda para um pai, para uma mãe idosa? Vocês dizem que é corbã, vocês quebram, vocês anulam a escritura para cumprir uma lei oral de vocês, que vocês inventaram, preceitos de homens. Essa era a briga do Senhor. Então Deus jamais vai quebrar a palavra. Jesus nunca foi contra a palavra escrita. O que ele não cumpria era aqueles rudimentos da lei oral deles, que era conversa da carochinha, conto. Por quê? Porque Deus mandou escrever, e a palavra era tão séria que o escriba escrevia da esquerda para a direita, como é o hebraico, para não rasurar. Então assim, a mão nunca ia rasurar, porque a tinta ficava para lá. Então ele ia sempre livrando para não rasurar. E se rasurasse, eles tinham que pegar todo o trabalho e descartar. E quando tinha que escrever Yahvé, meu Deus, eles tinham que se purificar, se santificar. Então você vai ter momentos que você abre os salmos, você já vai abrir com um aleluia, com uma saudação, glória a Deus. Isso nem estava às vezes nas escrituras, mas os escribas, aqueles que transcreveram primeiramente, estavam tão eufóricos, tão debaixo de uma glória, que eles já começavam escrevendo aleluia. De tão sério que é. Então entenda, se você obedece,
Você vai chegar diante de Deus: Senhor, eu sou um dizimista, e eu não aguento mais, Senhor, minha geladeira quebrou de novo, Senhor, está errado isso, Deus. Você vai chegar diante de Deus e vai poder reivindicar. Por quê? Porque você está cumprindo o que manda a palavra. Agora, se você não dizima, e aí vem o devorador e dá com as duas, dá só de voadeira, dá no carro, na geladeira, na casa, na elétrica, desemprego e não sei mais o que, vai derrubando tudo, vai detonando tudo. E você não vai poder dizer: Deus me abençoa. Deus vai dizer: mas eu estou doido para te abençoar, eu não vejo a hora de poder te abençoar, mas eu preciso que você me obedeça. Ou algum pai, teu filho rodou, não vai acontecer, né? Em nome de Jesus. Ai, que lindo, você rodou de novo, querido. Joãozinho, eu vou te dar uma bike. Da onde? Da onde? O filho rodou, você diz: ah, meu filho, o pai queria dar uma bike, mas vai ficar para o ano que vem. Conversei com a tua mãe, estava certo, a gente ia comprar, mas o papai não vai poder dar, tá? Uma coisa é comida, a roupa, mas eu não vou dar uma bike. Ele levou de flauta, não levou a sério, não obedeceu quando dizia para ele: desliga esse celular. Não estudou, aí eu vou dar uma bike. Nunca. Assim é Deus, porque Ele é um Deus que disciplina, porque Ele nos ama. E se Ele ama, Ele quer o melhor. Então entenda, Deus é abençoador. Se você obedecer, a bênção já vem. A bênção nos alcançará. É a bênção que vai correr atrás da gente. Você não vai precisar correr a tarde da bênção, a manhã da bênção, a campanha da bênção. Não, só obedece, e as bênçãos nos alcançarão. Abençoado será ao entrar, ao sair, ao abençoado, abençoado, abençoado. Deuteronômio 28. É só bênção. É só se atentamente, 28, ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordena o Senhor teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será na tua cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito será ao entrares, bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. E assim vai. Então você precisa cumprir o mínimo, e as bênçãos te alcançarão. Agora verso 15. Será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições, te alcançarão. Maldito será na tua cidade, maldito, maldito, é só maldito. Então é óbvio, Deus é um Deus abençoador, Deus sempre quer nos abençoar, mas Ele não pode quebrar o estatuto que Ele estabeleceu, mesmo sendo Deus, nunca. Então não há como. Pessoas questionam a Deus: ah, Deus, como? Isso é bom. Deus é bom, mas é justo. Deus é justo. Então Deus nos coloca no deserto para nos provar. Êxodo 17. Estamos indo mais para o fim do que para entretanto. Êxodo 17. Volta lá um pouquinho.
versículo de número 8. Versículo de número 8, Êxodo 17, diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Você já vai entender sobre o lagartinho, aquele que ataca as presas, escondido ali. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhem dos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Amaleque, um povo que ficava sempre à espreita, sempre na retaguarda, sempre como o lagarto aquele enterrado, esperando para pegar a presa, esperando. É o lagartinho da areia. E Moisés chama Josué: Josué, vem cá, escolhe homens. É óbvio que ele já tinha seus homens. Por quê? Porque na congregação, no arregimentar, aqueles homens dedicados, homens obedientes, príncipes, cabeças, já eram separados, escolhidos para a batalha. E Moisés, Arão e Hur sobem. E se você lê, é uma história maravilhosa. Moisés com as mãos levantadas e o povo prevalecendo lá embaixo. Então fala de um homem ali, Moisés, um líder, alguém que está ali guardando, orando, intercedendo. E Arão como um sacerdote, intercedendo, clamando, um em cada lado. Hur, Arão, Moisés. E aí as mãos começaram a pesar. A batalha era ferrenha. E você levanta as mãos, você aguenta 5 minutos. E como o sangue não circula facilmente para cima, vai pesando, vai doendo, vai doendo, vai doendo, vai doendo. E aí eles seguravam os braços. E de repente os braços deles que seguravam também começou a doer, começou a cansar. E aí eles trouxeram pedras. Você já imaginou? Traz pedra, rápido, ligeiro. Ele baixava a mão, começava a morrer lá embaixo. Levanta, ligeiro, ligeiro. E ele não aguentava mais. Escora, segura, ajuda, ajuda, ajuda. Traz pedra. E começaram a trazer pedra. Pedra e pedra. E aí eu imagino que Moisés ficou sentado no meio de um monte de pedra, com a mão escorada. Sabe aquela pilha de pedra quase encobrindo. Não era pedra quadradinha, bonitinha, pedra cortadinha, laser que a gente vê hoje, que é tudo bonitinha, escoradinho. Não, era pedra que achavam, que corriam. E eles venceram a batalha. Os amaleques fugiram. Mas foi necessário que Josué, um homem obediente, estivesse lá embaixo na congregação. Esse homem tinha capacidade de discernir, de escolher, de separar homens destros. Mas sempre que nós estivermos fazendo algo, nós precisamos de alguém no monte, alguém orando, alguém proferindo a palavra, alguém na adoração. Não há como, essas coisas caminham junto. Essas coisas caminham junto: o serviço, a adoração, o conhecimento, a humanidade. O grande problema foi que vivemos muitos anos onde os pastores se escondiam atrás de púlpitos. E você não sabia se ele tinha dor de barriga, se ele tomava uma aspirina. Por quê? Porque pastor era infalível, ele não se expunha, você não sabia da humanidade, não. O máximo que você chegava perto da casa de um pastor era quando você ia levar o dízimo no portão. No portão. Eu já passei por isso, de não ganhar um copo d'água. Só que nós precisamos nesse tempo tirar essas máscaras da religião, expor a nossa humanidade. Moisés, gente, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais. Ele poderia bancar o bonzão e deixar morrer, azar. Ele podia baixar o braço, disfarçar e deixar morrer.
Ele disse: não, eu preciso de ajuda. Ele mostrou a fraqueza, ele mostrou que estava cansado. Ele disse: gente, me ajuda, por amor de Deus, eu não estou aguentando, eu também preciso de ajuda. A liderança precisa de ajuda. A liderança é humana. Eu não tenho que esconder as minhas debilidades. Então o grande problema é que muitas pessoas deixaram de congregar porque se decepcionaram. Quando viram a humanidade de um pastor, nunca mais pararam de fugir. Não. Que isso? Os amalequitas continuam. Amaleque fala de um principado. Amaleque fala de um espírito que age. E já vou ler aqui o texto. Deuteronômio 25. Abre e marca lá esse texto. Deuteronômio 25. Quinto livro. Diz assim, verso 17. Lembra-te. Isso aqui já havia passado, né? Eles estavam reescrevendo aqui. Já tinha passado aquele período. E agora estão reescrevendo o que aconteceu. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando andavas abatido e afadigado e não temeu a Deus? Os amalequitas continuam pegando os que ficam para trás. Desfalecidos aqui fala de pessoas enfraquecidas, pessoas que ficam para trás, que não querem participar, que não querem mais se misturar, que estão decepcionadas, mas não adianta jogar a culpa é minha, eu preciso trazer a culpa para mim, a responsabilidade é minha. E os desfalecidos, eles ficam para trás, eles não estão mais debaixo da nuvem, estão lá atrás, no sol, enfraquecidos. E os amalequitas ficavam ali, sorrateiros, escondidos, ninguém percebia eles. O grande grupo passava, eles já estavam ali, camuflados na areia como o lagarto. E quando eles passavam, eles esperavam o grande grupo distanciar, e eles saltavam em cima dos retardatários, daqueles que estavam para trás reclamando, murmurando, não estavam buscando. Nós precisamos andar juntos. Não há problema em estar cansado e enfraquecido. Não há problema, desde que você procure ajuda. O problema é ficar para trás. Não vou um dia, não vou 2, não vou 3, não vou 4. E aí os amaleques vêm e vão saquear. Ah, mas eu vou buscar em casa. Não vai. Não vai. Não vai. Para encerrar, Hebreus 10. Abre lá em Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 19. Todo mundo achou? Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que é isso? Antes da morte do Senhor Jesus, havia o átrio, um grande pátio. Havia o lugar santo. O átrio era um pátio onde ficava tudo misturado, homem, mulher, era aquela coisa arada. O lugar santo era o lugar onde havia sujeira, os sacrifícios. Mas o santíssimo era o lugar onde era aspergido o sangue. Havia um grande véu. E ali os sacerdotes, de tempo em tempo, pegavam um incensário e enchiam de fumaça e passavam por baixo 4 pés, com sinetas ao redor, com uma corda na cintura. Caso morressem
Opa, morreu o sumo sacerdote, puxa a corda, traz o morto, para ninguém entrar lá. Então aquele lugar era o lugar da chama, da presença, a chama azul, em cima da arca da aliança. Porém agora, pelo sangue de Jesus, eu e você entramos nesse lugar com intrepidez, confiadamente. Nós não vamos ser fulminados, porque estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Só que não é qualquer Cordeiro, é o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aquele véu que havia, Ele se rasgou de cima a baixo. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que é água? É a palavra. É a palavra. Chega de cultos de 10 minutos de palavra, 25 minutos de blá blá blá, mais 5 de agradecimento para fulano que veio, Beltrano, oportunidade para tudo, e não lemos a palavra, não pregamos a palavra. Me vem lugar para pregar a palavra, não é por nada, não é me vangloriar. O pastor diz, ó, que está com pressa, não vem no meu van, vai ouvir a palavra. Está com pressa, fica em casa. Ai pastor, mas é duro. Mas nos dias que Josias, ele achou a lei, quando ele viu que estava todo mundo desviado, que eles não liam a palavra, ele rasgou as vestes, disse, nós vamos tudo para o inferno, estamos tudo desviado. Ele enlouqueceu. E eles leram dia e noite, crianças, mulheres, todo mundo de pé, e foram lendo. Dias. Agora não é 2 minutos. 2 minutos. Não há como você ser lavado se não ouvir a palavra. E aí vem um, fala uma coisa, acho que está certo. Não, aquele ali está certo. O que falou mais bonito está certo. E aí no YouTube tem 1000 mensagens, mas palavra é poucas. Tem muito achismo. É que nem o Covid. Toma água com sabão que cura. Tem que cortar, porque arrisca alguém tomar água com sabão e ainda querer me processar. Não dá para falar nada. Não toma água com sabão, tá? É uma força de linguagem, uma expressão. Se tomar água com sabão vai dar dor de barriga. Muita gente dizendo tanta coisa, mas nós não estamos alicerçados na palavra. Não estamos firmados na palavra. Nós precisamos. Quantos pastores nunca leram toda a Bíblia? Nunca. Deveriam ter vergonha. Não era nem para dizer que é pastor. Vai ficar bem quietinho. Não leu nem a... Como é que eu vou conhecer Deus se eu não vou ler a carta de amor que Ele me deixou e reler? Eu ainda sou no tempo da carta. Você lê, relê, e guarda e cheira a carta. E cheira e olha e lê. Essa é a carta de amor de um noivo apaixonado. A gente tem que comer. É doce. Na boca é doce, depois amarga um pouquinho. Por que amarga? Porque eu preciso dar uma resposta para aquilo que eu ouço. Eu preciso dar uma resposta. As promessas de Deus, elas têm a ver com uma condição, são condicionais. Se ouvires, se atentamente, se obedeceres, é condicional. Sabe como o pastor Juscelio diz, hoje é aquelas revistas assim, seca a barriga comendo o que quer. Aí mostra ali a foto de uma mulher bem magrinha, de 18 anos, né? E aí a tia de 80 quer ficar igual, e comendo ainda, né? Polenta com leite, com feijão. Porque ali diz, emagreça sem deixar de comer. Aí bota um guri bonitão lá de 20 e pouco, sarado, tem um corpo assim sem malhar. Como?
É como dizer para você, você vai receber as bênçãos sem conhecê-las, sem conhecer a palavra, sem estar limpo, sem estar purificado pela palavra, sem estar lavado pela água. Não há como. Esse evangelho de pílulas, nem é pior que fast food, é comida de astronauta. É uma pílula de picanha, é uma pílula de feijoada. Não! Você precisa se debruçar, comer, cheirar. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos confiado, com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideramos-nos uns aos outros, para quê? Boas obras, serviço, leitura, conhecimento. Serviço leva a relacionamento, relacionamento leva a adoração. Não há como. E agora, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais que vedes que o dia se aproxima. Eu não estou aqui necessariamente exortando, eu estou admoestando, eu estou incentivando, instruindo. Para quê? Porque Jesus está voltando. Tudo aponta para a volta de Jesus. Tudo aponta. A gente falou a vida toda. Hoje nós estamos em aniversário de batismo. 22 anos que nós nos batizamos na First Baptist Church nos Estados Unidos. Primeira igreja batista. Desde lá, glória a Deus, nunca nos afastamos dos caminhos do Senhor. E os piores momentos foram quando nós precisávamos nos mudar para cidades diferentes e ali não tinha uma congregação. Eu ficava desesperado procurando um lugar para congregar. Eu lembro que uma vez fui para a Bélgica e a gente pegava a condução da empresa, ia pela cidade, atalhando, e eu ficava procurando a igreja, e não achava. Um belo dia, o motorista foi para um outro caminho e eu achei ali, igreja evangélica, protestante, tá? Eu digo, opa, é ali. E aí cutuquei um rapaz que estava junto e tal, e disse, tá. E aí saí eu a pé depois a procurar. E aí quando eu achei, aí tinha uma placa, culto, horário tal. E aí eu fui no horário tal, cheguei lá, não tinha. E eu digo, ai meu Deus, fiquei igual criança chorando na porta. E aí a muito custo eu consegui descobrir o horário que tinha culto. Aí quando eu cheguei, consegui descobrir o horário, eu entrei, tinha só vovozinho, só os velhinhos. O louvor assim, aquele... Eu já comecei a cantar Rei dos Reis em francês. E eu chorando, congregando. E um velhinho assim para mim, calma filho, vai dar tudo certo. Porque eu estava copiosamente chorando. E ele não estava entendendo nada. Tipo, esse rapaz está doido. Rapaz, porque isso já faz 10 anos, né? Então, nem faz nada, faz 20, meu Deus. Em 2000, eu era bem mais rapaz. Nem parece, mas eu vou fazer 55 agora daqui uns dias. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Oh, aleluia. E eu chorando, desesperado, porque encontrei um lugar para congregar. E ali eu conheci pessoas, mas eram só idosos, era triste. E aí todo dia o pastor Felipe Binon, ele disse, nós queremos pedir oração pelo Messier José, ele está no hospital, Eu digo, meu Deus, tudo velhinho, tudo vovozinho, a igreja morrendo na Europa. Mas eu estava feliz por ter um lugar para congregar. E ali eu conheci o pastor, e ali eu consegui uma Bíblia em francês, e rapidinho, por tanta sede e fome, eu já estava aprendendo francês. Rapidão.
Porque daí eu vi ele falando, eu ia acompanhando, eu ia aprendendo. Fui aprendendo as canções, fiz amizade com aquele homem. Congregar é maravilhoso. Coisa linda para ter um lugar, para ter um pastor, para te ir lá abraçar, para te ouvir uma palavra, para te, sabe? Isso é maravilhoso. E o autor aos Hebreus está dizendo assim: ei, não deixem de congregar, como é costume de muitos, eu diria. Não deixem de congregar. Porque a igreja é isso. É cheio de gente. Aqui tem vários ex aqui. Presidiário tem vários. Gente que foi presa aqui, meu Deus, tem vários. Hoje aqui tem poucos. Acho que tem só uns 3. Né, Fábio? Fábio, não, nada a ver, né? Esse que vos fala também já passou por alguns. Esse que vos fala também já conheceu o cárcere do lado de dentro. E a igreja é isso, gente. Aqui, meu Deus, mas estamos todos sendo lavados pela palavra, trabalhando por um propósito, nos relacionando, nos submetendo uns aos outros para poder adorar. Mas não fica para trás, não deixe os amalequitas vir destruir a sua família, a sua vida, a sua casa. O lugar perfeito é só na glória. Não adianta procurar uma igreja perfeita, não existe. A que Jesus vem buscar é perfeita. Então nós vamos trabalhar para chegar nesse lugar. Amém? Porque Ele vai vir saltando sobre os montes de Jerusalém.